Sejam muito bem-vindos e muito bom dia, não é? Neste mais um programa Manhã Viva, sejam muito bem-vindos a mais esta edição deste programa. E hoje vamos falar sobre cibersegurança. Vamos procurar esclarecer e dar algumas dicas de como nos podemos defender dos cyberataques e dar a conhecer o trabalho do Centro Nacional de Cibersegurança, o CNCS, e claro, o Centro de Internet Segura, o SIS. Vamos saber como ajudam, não é? Que campanhas de alerta promovem, como agem, como formam, como previnem. Relativamente às questões das boas práticas ligadas aos cidadãos e em particular aos jovens, no ambiente do Centro de Internet Segura, vamos estar à conversa com a Isabel Batista, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do SNCS, e para responder às questões ligadas às boas práticas destinadas ao cidadão em geral, está também em estúdio Pedro Mendonça, do Departamento de Desenvolvimento e Inovação e também responsável pelo Observatório de Cibersegurança do CNCS. Muito bem-vindos a ambos. Muito obrigada por terem aceito, não é, o convite para estar aqui. Como é habitual, não é, no momento habitual inicial deste programa, queremos rezar e pedir também a intercessão do Beato Carlo Acutis. Já agora fazemos então memória dele, não é, neste programa, e pedimos a sua intercessão nos desafios da internet, na situação atual da humanidade e do mundo. Ele que é o padroeiro da informática, da internet e dos jovens. Foi um dos padroeiros do grande acontecimento que vivemos recentemente em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude, e recordamos, para quem não conhece, que o Beato Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991. Desde cedo demonstrou uma grande aptidão para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição dos milagres eucarísticos na internet. Em setembro de 2006 surgiram os primeiros sinais da sua doença e após o diagnóstico, não é, de uma leucemia fulminante. Com total confiança, entregou-se então a Deus e entregou o pouco da sua vida, não é, que lhe restava a Deus. Faleceu no dia 12 de outubro de 2006, foi beatificado a 10 de outubro de 2020 e a sua festa litúrgica celebra-se exatamente a 12 de outubro. Gênio da informática, Carlo fez do seu computador um instrumento ao serviço de Deus e da internet, uma via para evangelizar, divulgando o seu amor pela Sagrada Eucaristia. E assim rezamos: Senhor nosso Deus, que na vida do Beato Carlo Acutis mostraste as insondáveis riquezas da Eucaristia e fizeste dele um exemplo para os jovens e testemunho de misericórdia aos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, viver sempre unido a vós e reconhecer-vos nos vossos irmãos que encontramos no caminho, levando-nos apressadamente ao encontro de cada um. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, este programa tem assim como objetivo informar e alertar o cidadão sobre o que é um cyberataque e de como nos podemos defender dele. Para isso, vamos então estar à conversa com a Isabel e o Pedro, que já apresentei, que trabalham todos os dias para que o nosso país esteja mais seguro. Vamos dar a conhecer o trabalho do centro, não é? onde exercem a sua atividade profissional, como ajudam, como campanhas promovem, etc., como agem, como formam. E perguntava-vos já, não é? O que é a cibersegurança? Porque é que é tão importante alertar os cidadãos para as realidades que estamos a viver presentemente, em que estes ataques na internet têm sido uma constante? Posso começar? Bem, a cibersegurança, primeiro que tudo, bom dia, não é? É um prazer estar aqui. A cibersegurança é,
ou diz respeito a todas as boas práticas que visam manter a utilização do ciberespaço, portanto, dos dispositivos digitais, quer estejam ligados ou não à internet, segura. Portanto, essa utilização segura. Em termos genéricos, podemos dizer isso. Ao mesmo tempo, chama-se muito a atenção para a proteção da informação que é utilizada no ciberespaço e destaca-se que se deve manter essa informação confidencial, disponível, íntegra e, portanto, esse aspecto tem alguma relevância. No entanto, também podemos falar de outras dimensões, como, digamos, a forma como nós utilizamos as tecnologias digitais, se é de uma forma demasiado intensa, pouco intensa. Portanto, há aqui uma relação também social com o ciberespaço, que de alguma forma pode ter a ver também com a cibersegurança, numa visão mais genérica sobre o que a cibersegurança é. Eu posso acrescentar ainda que, atualmente, e com toda esta evolução em termos de transição digital ou de utilização de competências e de dispositivos digitais, conseguimos transpor algumas dos incidentes ou alguns dos riscos que corremos no espaço físico para este ciberespaço. Portanto, quando falamos de cibersegurança, falamos muitas vezes de a passagem, ou pelo menos a comparação de alguns destes tipos de incidentes de um espaço para o outro. De um espaço físico para um espaço virtual, digamos Exatamente. assim, não é? Sim, Digital. E o facto de usarmos tanto a internet hoje em dia, ou o ciberespaço, que não se reduz à internet, atenção, Exatamente. mas à esfera digital, digamos, Exatamente. o facto de utilizarmos tanto fez com que algumas fragilidades do ponto de vista da segurança que existiam já na utilização do ciberespaço se disseminassem mais, porque há mais utilizadores. Bem, essa maior utilização, por sua vez, também vai criar novas ameaças ao ciberespaço, porque ele tornou-se, digamos, apetecível, não é? Porque é um espaço comum, digamos, já se confunde muito com o espaço que não é ciber, digamos assim. Qual é o trabalho desenvolvido pelo Centro Nacional de Cibersegurança? Porque é que é tão importante para o país e qual a ligação ao Centro de Internet Segura, ao Departamento de Inovação e ao Observatório de Cibersegurança? Ok. Então, eu, se calhar, vou começar por andar 9 anos para trás. Portanto, ou melhor, teria que andar mais alguns. Portanto, há alguns anos atrás, a União Europeia identificou a necessidade de que todos os países tivessem uma equipa de resposta a incidentes. E é assim que nascem a maior parte dos Centros Nacionais de Cibersegurança a nível europeu, através de uma diretiva comunitária que obriga, de alguma forma, a que os países tenham uma resposta. Quase como se fosse, em termos comparativos e para que quem está lá em casa nos possa entender um pouco melhor, quase como se seja os bombeiros do ciberespaço. Sim. E nessa medida, o Centro Nacional de Cibersegurança respondeu há 9 anos atrás com a criação do Centro Nacional de Cibersegurança. Por comparação também, durante o mês de outubro, no dia 7 de outubro. Esse Centro Nacional de Cibersegurança surge com algumas valências básicas no início e que estávamos a falar apenas de uma equipa de resposta a incidentes, de uma área de sensibilização, formação e treino e basicamente na sua base foi assim que o centro nasce. Depois o centro evoluiu para aquilo que é o seu estado atual. E no seu estado atual continuamos a ter, obviamente, e em tom de crescimento, uma equipa cada vez mais forte e cada vez mais resiliente de resposta a incidentes. O nosso certo.pt, o certo.pt, portanto o ponto .pt é o domínio, portanto nós temos certos em todos os países. E sei que também este programa é também ouvido bastante no Brasil, portanto lá teremos o certo.br e assim sucessivamente. À parte da equipa de resposta a incidentes, temos efetivamente esta área onde eu e o Pedro pertencemos, que é o Departamento de Desenvolvimento e Inovação, mas é apenas um departamento, mas que a sua, em termos de serviços que prestamos, é efetivamente o desenvolvimento de boas práticas, de recursos de boas práticas, de ações de sensibilização, de ações de formação, de ações de treino, para que todos nós,
cada um de nós, enquanto cidadão, ou cada um de nós, enquanto organização, tenha os mecanismos e as ferramentas adequadas para responder a um incidente, a uma ameaça, para estar cada vez mais protegido. À parte disto, e porque isto não se pode fazer sem que tenhamos a visão mais concreta daquilo que é o estado atual, desenvolvemos o Observatório, que eu já passo a palavra ao Pedro para esmiuçar um bocadinho mais o tema. Mas não podemos sensibilizar, formar e treinar de forma genérica, porque cada um de nós é um indivíduo. Se estivermos a falar de crianças, temos que adequar os conteúdos a crianças. Claro. Se estivermos a falar de jovens, adequar os conteúdos a jovens. Se estivermos a falar dos adultos mais velhos, também adequar esses conteúdos. E depois também do ponto de vista profissional. Se estivermos a falar de um professor, devemos falar de uma forma. Se estivermos a falar de alguém ligado à área da saúde, idem aspas, e assim sucessivamente. Neste sentido, o Centro Internet Segura desenvolve a sua atividade através de um consórcio que é onde pertencem várias entidades, nomeadamente a Direção-Geral de Educação, que apoia a esta sensibilização e formação de toda a comunidade educativa, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que se dedica aos jovens, a APAV no seu apoio à vítima e que monitoriza e dá o apoio à linha internet segura e à hotline. Temos, portanto, o CNCS na liderança, Direção-Geral de Educação, o IPDJ, a Fundação Altice, a Microsoft, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a APAV. Portanto, é um consórcio liderado pelo Centro Nacional de Cibersegurança com estes 7 parceiros que têm a sua missão muito bem estabelecida, toda ela no âmbito de chegar mais longe com este tipo de recursos e de ações a cada um dos públicos-alvos que eu referi. O centro não se concentra apenas nisto. Depois temos outras áreas fortes, como seja a regulação, a certificação e também, e não podemos esquecer que estamos sempre a falar mais uma vez muitas vezes, a organização, como é a vossa organização, que têm ameaças e que estão vulneráveis a incidentes de cibersegurança. Nesse sentido, também temos uma área destinada ao apoio e ao desenvolvimento de recursos, de ferramentas para as organizações. Isto de forma completamente genérica. Talvez seja importante, alinhado com isto que nós estamos a fazer, com aquilo que eu acabei de dizer, o Pedro explicar um bocadinho melhor o que é o Observatório, porque no fundo é a base para nós conseguirmos desenvolver estas ferramentas e estes recursos. Pedro, então. Bem, o Observatório foi criado sensivelmente em 2019 com o objetivo de compreender o estado da cibersegurança nacional. Para quê? Para saber para onde é que devemos ir, que objetivos é que devemos definir, quer no âmbito das políticas públicas, quer no âmbito dos conteúdos de sensibilização, da formação, etc. Qual é a singularidade deste observatório comparando com outras plataformas ligadas à cibersegurança em termos de produção de conhecimento e distribuição de conhecimento sobre cibersegurança? É que tem várias áreas, não se reduzindo apenas à dimensão clássica tecnológica e dos incidentes e das ameaças, embora ela seja fundamental. Portanto, o Observatório procura sistematizar conhecimento sobre cibersegurança, produzir algum e promover outro que já exista. Em várias áreas, portanto, riscos e conflitos, ou seja, as principais ameaças, os incidentes, o cibercrime, quais são as grandes tendências, também para nos podermos proteger, prevenir, fazer análises de risco com base nisso, por exemplo, mas também compreender o estado da cibersegurança nas empresas, através de uma análise da economia da cibersegurança, o comportamento das pessoas, a formação, que formação é que existe, que políticas públicas é que já foram desenvolvidas, que leis é que existem, que leis é que faltam. Portanto, há aqui um conjunto de áreas diversificadas que têm, portanto, que representam uma visão multidisciplinar. Não é? A cibersegurança não é apenas
e o Observatório representa isso, não é apenas informática. É, obviamente, informática, é, obviamente, tecnologia, mas precisamente porque o ciberespaço é de utilização universal, é uma questão humana, é uma questão de comportamentos, é uma questão social, é uma questão política, que tem implicações, não é? Portanto, claro as decisões políticas ao nível das tendências tecnológicas têm implicações na segurança e na forma como nós utilizamos a tecnologia e na democracia, em última análise. Nos próprios orçamentos das organizações, porque se as organizações não entenderem se quem está a liderar organizações, quem está à frente de uma organização, não entender que isto não é uma questão informática, mas é uma questão da atualidade, da não atualidade é? Algo e que precisa de ser de regulação, não é? E precisa de ser e precisa proteção. de investimento. Exatamente. Portanto, é uma área, por isso é que é tão importante esta questão económica, porque é uma área de orçamento. Portanto, os CEOs têm que, de alguma forma, identificar isto como uma potencial fragilidade, uma área a evoluir, para que cada vez mais consigam ter as suas barreiras levantadas. Firewalls. Basta ver que quase toda a gente tem um telemóvel, um smartphone, que é um autêntico computador de utilização individual e móvel. Portanto, a partir desse momento, todas as pessoas têm implicações na cibersegurança. Claro que sim. Na sua própria cibersegurança, mas muitas vezes também de outras pessoas, não é? Porque estamos em permanente conexão, etc. Exatamente. E tipicamente temos os nossos e-mails, a ligação à nossa empresa, a ligação à entidade onde trabalhamos, Claro. está muitas vezes dentro do nosso telemóvel. Sim, Portanto, o telemóvel portanto, é uma porta de entrada também para a nossa organização. Sim. Bom, a 16 de maio de 2023 foi lançada a campanha nacional Internet Segura. Qual foi o propósito de lançar esta campanha? Essa campanha resultou de uma manifestação de vontades do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. E, através do patrocínio e do forte incentivo do nosso Secretário de Estado, de alguma forma foi desenvolvida esta campanha para que o país identificasse quais é que são as boas práticas na resposta, quais é que são as boas práticas na resposta ao incidente e quais é que são as boas práticas de defesa também dos vários riscos e ameaças. E, nesse sentido, foram desenvolvidos 21 vídeos de boas práticas. 10 deles já passaram no canal oficial de televisão, na RTP. E tivemos exatamente o patrocínio da RTP por também ter sido identificada por parte dos governantes e por parte da RTP a necessidade de sensibilizar todo e qualquer cidadão. Essa campanha, a primeira parte dessa campanha foi para o ar, portanto, em maio deste ano, e a segunda parte da campanha estará pronta nos próximos tempos, portanto, oportunamente será lançada os próximos 11 vídeos. E é isso que vamos ver, um dos vídeos, não é desta campanha, Casa, Identidade, Internet Segura. Vamos ver. Protege a sua identidade em casa? O seu computador de casa é geralmente utilizado para pesquisas pessoais, guardar fotografias, por exemplo, entre outro tipo de informação pessoal que pretende recordar mais tarde. Por isso, deve proteger a sua identidade. Ao proteger-se, pode prevenir o uso indevido da sua identidade por terceiros. Ficam aqui algumas dicas para se proteger. Utilize palavras-passe fortes com pelo menos 12 caracteres de tipo variado no acesso ao computador, e-mail e outras aplicações. Faça as atualizações de programas propostas pelo seu sistema informático. Não deixe a sua palavra-passe escrita em local visível, nem partilhe com os seus amigos. Quando estes forem lá à casa, forneça-lhes acesso a uma segunda rede de internet. Não guarde todos os seus ficheiros no computador. Recorra a armazenamento externo e faça cópias de segurança dos seus ficheiros com regularidade. Tendo em conta, então, este vídeo, é desta forma
que pretendem chegar aos cidadãos também de forma mais rápida e clara, não é? Para simplificar, não é? A realidade para as pessoas, a importância de uma palavra passe, não é? Sim, o objetivo é um bocadinho também sair daquilo que nós podemos chamar uma bolha em que nós próprios podemos estar, ou seja, uma organização como o Centro Nacional de Cibersegurança comunica bastante, mas corre o risco de comunicar sobretudo para uma dada comunidade interessada no tema. É uma comunidade que vai crescendo, é muito importante comunicar com essa comunidade, que é uma comunidade de profissionais, que depois vão capacitar as organizações, de interessados, que também vão capacitar a sua vida doméstica, mas há toda uma dimensão, há muita gente a quem nós temos ainda que chegar, e a televisão, desse ponto de vista, é um ótimo meio, aliás, até este meio aqui em que nós estamos, é uma forma de nós conseguirmos chegar a um público mais abrangente, precisamente porque praticamente toda a gente tem ou deve ter cuidados com a sua cibersegurança. Aqui a palavra passe, por exemplo, é uma das práticas, das funcionalidades, digamos, informáticas que mais problemas de segurança traz, não é? Se soubéssemos o que sabemos hoje, talvez se tivesse criado outro tipo de mecanismo de acesso aos sistemas no tempo em que se criou ou se aplicou a palavra passe ao ciberespaço, digamos. E daí a importância de ter uma palavra passe com muitos caracteres, pelo menos 12, com número, caracteres variados, Exato. números, maiúsculas, minúsculas. Porquê? Porque há mecanismos para outras pessoas entrarem nos nossos e-mails, nas nossas contas, através da adivinhação dessas palavras passe. Pode ser por simplesmente tentativa e erro de um indivíduo que conhece aquela pessoa e então vai tentar utilizar palavras previsíveis, não é? O nome do filho, a terra onde essa pessoa vive, portanto, não convém utilizar termos óbvios. Ou então existem também mecanismos técnicos de adivinhação por tentativa e erro que automaticamente vão procurando diversas hipóteses de palavras passe até encontrarem a correta. Por isso é que é importante que ela seja variada e longa. Deve-se acrescentar o múltiplo fator de autenticação para não estarmos completamente dependentes dessa palavra passe. Ou seja, se alguém descobrir a nossa palavra passe, se houver um segundo fator de autenticação, por exemplo, um código que é pedido através de SMS, ficamos muito mais seguros. Sim. Portanto, a palavra passe é particularmente importante em termos de cibersegurança. E a questão digital também, não é? Sim, há vários mecanismos de múltiplo fator de autenticação, pode ser por via digital, pode ser por reconhecimento facial, há muitos outros mecanismos. Há um problema no ciberespaço que é o facto de muitas palavras-passe serem roubadas, digamos, furtadas, a expressão mais adequada até é furtadas, e depois vendidas, disponibilizadas naquilo que nós podemos chamar a Dark Web, ou sem ser até na Dark Web, e depois podem ser utilizadas por outras pessoas para tentar entrar nas nossas contas de e-mail, etc. Sim, temos assistido, não é? E por isso é que é importante também, às vezes, cada vez que suspeitarmos de que a nossa palavra-passe foi comprometida, devemos alterá-la, não é? Claro. O múltiplo fator de autenticação é particularmente relevante porque, se alguém descobrir a nossa palavra-passe, mesmo assim não consegue entrar nas nossas contas porque o múltiplo fator de autenticação é ativado e a pessoa, em princípio, não terá acesso ao mesmo, não é? Eu acrescento ainda que é importante que as palavras-passe sejam distintas de plataforma para plataforma. Isto é, não devemos usar nas nossas redes sociais a mesma palavra-passe, os mesmos acessos que usamos, por exemplo, no e-mail profissional e assim sucessivamente. Portanto, é importante que esta distinção... É difícil memorizar depois todas essas palavras. Para e onde isso, é que as guardamos, não é? É uma boa questão, é uma boa questão. Uma sugestão que nós costumamos fazer é a utilização de gestores de palavras-passe, de preferência desconectados da rede. Há gestores destes, aplicações gratuitas, algumas pagas, mas que permitem que nós apenas memorizemos uma muito boa palavra-passe, que é a de acesso a essa aplicação. Acedendo a essa aplicação, temos lá as nossas palavras-passes que podem até ser criadas automaticamente pela própria aplicação e são muito boas e portanto, elas estão cifradas. Quem aceda ao nosso computador, à partida,
não tendo a nossa palavra passe mestra, aquela que permite o acesso ao gestor de palavras passe, não tendo acesso a essa palavra passe principal, não consegue aceder às outras palavras passe. Eu posso ter lá 20 palavras passe. Aliás, quando nós temos um gestor de palavras passe, percebemos claramente da quantidade de palavras passe que acabamos por ter. Exato. E não podemos pedir tanto à nossa memória, digamos. Exatamente. E também devemos evitar guardá-las em papéis soltos, Exato. em gavetas mais ou menos acessíveis, etc. Portanto, é uma boa, ou em outras aplicações. É uma boa sugestão evitar, por outro lado, guardá-las no browser, não é? Pois. Porquê? Porque também existem mecanismos relativamente acessíveis de descobrir as palavras-passe Claro. que estão guardadas nos browsers. Portanto, também é de evitar isso. Muito bem. Como já viram, a primeira parte deste programa já está no fim, mas nós não vamos terminar sem ver uma segunda peça que sensibiliza também para a cibersegurança e volto connosco para a segunda parte. Até já. Sofreu um ataque? O ransomware é um vírus informático que ataca milhares de pessoas pela internet, especialmente as empresas cujos resgates são muito mais rentáveis para os cibercriminosos. Através do ransomware, o cibercriminoso bloqueia o acesso das vítimas aos seus ficheiros ou até mesmo ao computador e exige um pagamento de um resgate para que os ficheiros sejam desbloqueados. Muitas vezes, as soluções são partilhadas online. Se for vítima de um ataque de ransomware, procure a solução no site do projeto No More Ransom e denuncie o caso às autoridades. Para estar mais seguro contra ataques de ransomware, o melhor é mesmo ter um bom antivírus e as atualizações em dia. E para se prevenir é fundamental fazer cópias de segurança frequentes. Cópia, 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 cópia. Repita esta palavra vezes sem fim. Vai ser a sua melhor amiga quando mais precisar. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Estamos a falar sobre cibersegurança. E para aqui recordar, não é? E para quem chegou agora, no nosso programa estão Isabel Batista, que é a coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do CNCS, e para responder também aqui a algumas questões dentro deste âmbito, Pedro Mendonça também é do mesmo serviço, não é? Mas também responsável pelo observatório. Então nós ficamos aqui com algumas questões ainda por responder, que diz respeito a compras online, não é? Ao cyberbullying, às redes sociais. Que cuidados, o que é que vocês teriam a dizer acerca dos cuidados a ter, que alertas, a vossa sensibilização para a utilização destes serviços e destes perigos do como é o cyberbullying? Ok. Então eu vou voltar, tal e qual como a Marta fez, vou voltar um bocadinho ao início do primeiro programa, do início do programa. Portanto, não nos podemos esquecer que o ciberespaço é um espaço comum, em que muitas das nossas atividades passaram deste espaço físico que nós utilizávamos vulgarmente e passamos a fazê-las no ciberespaço. O confinamento, a pandemia, levou a que algumas destas atividades fossem impulsionadas, incrementadas e, de alguma forma, todos nós, até mesmo quem ainda não fazia compras online, passou a fazê-las. Também quem fazia bullying no espaço físico passou... essas ofensas passaram a ser feitas também através do ciberbullying, através do ciberespaço. Portanto, no fundo, estamos aqui a fazer alguma da passagem do espaço físico para o ciberespaço. E nesse âmbito, todos os recursos, todas as ferramentas têm que ser adequadas e a nossa própria resposta a este tipo de riscos e de ameaças tem que ser de acordo com o espaço onde estamos a fazer essas atividades. Concentrando-nos no ciberbullying em particular. O ciberbullying não é mais do que aquilo que é o bullying, todo o tipo de ameaças, de envio de
de mensagens, de potencialmente até criar perfis falsos, criar websites falsos, etc. Portanto, a utilização de mensagens ofensivas que eram feitas, ou que são feitas ainda também, portanto, não se anulou para se iniciar outro, não é? Portanto, mas esse tipo de ameaças que são feitas no espaço físico, ao passar para o ciberespaço, tem efetivamente o nome de ciberbullying. Eu aproveito também este momento para informar que alguns destes chavões, que muitas vezes são novos para alguns de nós, estão todos incorporados numa área do site do CNCS, em www.cncs.gov.pt, em glossário. E lá temos todas estas definições. Nós hoje já aqui falamos de algumas delas, mas cyberbullying está lá, phishing está lá, ransomware do vídeo que acabamos de ver está lá e assim sucessivamente. Portanto, quem eventualmente tiver dúvidas, eu convido a consultar o glossário, tal e qual como os recursos. Relativamente às compras online e à utilização das redes sociais. Também no âmbito durante a pandemia, foi uma área que efetivamente foi muito impulsionada e foram desenvolvidos alguns recursos de boas práticas que estão também disponíveis no site do Centro Nacional de Cibersegurança. Foi o Pedro Mendonça que os desenvolveu e eu passo-lhe a palavra para ele, se calhar, detalhar, step by step, passo a passo, aquelas que são as melhores práticas nesta área. Pedro, de forma resumida. Muito resumidamente. Tem a ver também com o nível de exposição em que nós nos colocamos no ciberespaço e com o conhecimento que temos sobre o efeito das nossas ações. No mundo físico nós temos esse conhecimento à partida, ou muito desse conhecimento. No ciberespaço, porque estamos a lidar grande parte das vezes com tecnologias que não conhecemos bem, nem sempre avaliamos bem as consequências das nossas ações. Portanto, há que ter algum cuidado no sentido precisamente de pensar o que é que estamos a fazer, perceber as consequências. Isto pode aplicar-se a praticamente tudo. Em relação às compras online, fazer compras apenas em sites reconhecidos, não acreditar em ofertas demasiado boas, extraordinárias, mesmo na rua se desconfiaríamos de uma. Exatamente. Usar cartões de crédito de forma cuidadosa, isto é, nem sempre controlamos quem tem acesso ao número e quando o colocamos num site, esse site às vezes pode não ter as garantias de segurança, ainda que diga que as tem. E, portanto, convém usar cartões de crédito temporários, por exemplo. Existem soluções desse tipo. Carteiras digitais que têm valores fixos e, portanto, mesmo que percamos que se perca algum dinheiro, não há de ser muito. E hoje em dia também existem algumas opções nos cartões de crédito dos bancos, que é a opção de os bloquear. E, portanto, eles só são utilizáveis depois de desbloqueados e depois de respondermos a um segundo fator de autenticação. Portanto, em relação às compras online, estes cuidados serão fundamentais. Registar também as operações é importante. Em relação ao ciberbullying, que afeta sobretudo os jovens, mas também pode afetar alguns adultos, há coisas que nós não controlamos, mas podemos pelo menos evitar alimentar as interações. Se alguém nos interpela de forma ameaçadora, de forma tóxica, podemos lhe chamar, devemos evitar interagir, não partilhar informação sensível, não partilhar imagens e, se a coisa escalar, digamos assim, informar quem de direito. Na escola, os professores, em casa, os pais, noutros contextos, pessoas que nos possam ajudar, que tenham conhecimento, claro, nem que seja as autoridades, em última análise. E nas redes sociais, mais ou menos a mesma coisa, não é? Até porque o ciberbullying muitas vezes acontece nas redes sociais e muitas das compras online também acontecem nas redes sociais ou a partir das redes sociais, que nos fazem sugestões e que nos conduzem a sites que são um bocadinho duvidosos, não é? Mas porque aparecem nas redes sociais parece que são de confiança. Atenção, nem tudo o que aparece nas redes sociais, só porque aparece nas redes sociais é de confiança. Não é? As próprias redes sociais em si, as plataformas não controlam totalmente aquilo que lá aparece. Claro. E, portanto, não expor informação sensível. O que é informação sensível? O meu número de telefone, a minha morada, fotografias dos meus filhos, claro, dos meus netos, claro, os nossos dados. Se eu for de férias, não anunciar gratuitamente onde estou de férias, claro, porque isso pode também trazer ameaças físicas ao local onde habitamos.
E, portanto, são estas avaliações relativamente ao nível de exposição a que nós estamos, Claro. que é importante fazer. Não esquecer, as redes sociais são lugares públicos, não são lugares privados. Claro. Mostrar fotografias nas redes sociais não é a mesma coisa que mostrar fotografias a amigos de confiança na minha sala de estar com o álbum antigo. Não é a mesma coisa, definitivamente. Sim. Aquelas fotografias ficam na internet. Nós nem sempre controlamos a nossa rede. Às vezes temos lá pessoas que não conhecemos assim tão bem. Podemos ser amigos de pessoas e os perfis dessas pessoas serem falsos. Sim. Não é? Outro aspecto, e com isto finalizo, não fazer transferências bancárias só porque alguém de confiança me pede uma transferência bancária. Aparentemente, Sim. uma pessoa de confiança me pede uma transferência bancária por WhatsApp, por Facebook, verdade. etc. Tantas têm sido Confirmar sempre o pedido que é feito. Se nos pedirem palavras-passe, alteração de dados bancários, transferências bancárias, reforço, confirmar numa segunda fonte. Tem havido ameaças a esse nível cada vez mais frequentes, são conhecidos os ataques através do WhatsApp. Se alguém me pedir uma transferência bancária, eu utilizo outro canal para perguntar a essa suposta pessoa que me está a pedir essa transferência bancária se está mesmo a pedir essa transferência bancária. E relativamente ao banco é a mesma coisa. Se recebo um e-mail, uma mensagem em nome do meu banco a pedir para alterar o código de acesso, por exemplo, um banco, em princípio, não vai enviar uma mensagem desse tipo. Mas até pode fazê-lo. Então eu devo contactar o banco. Por outra via, telefonar, por exemplo, dirigir-me ao balcão e perguntar se realmente isto foi pedido. Mais vale atrasar a resposta a um pedido destes do que cometer um erro, às vezes, bastante caro, até porque estes ataques utilizam o sentido de urgência, não é? Sim. Como uma das formas de persuasão. Portanto, eu tenho que agir rapidamente. Sim. Isso gera ansiedade nas pessoas e gera também dificuldade em pensar bem. Claro. Em qualquer um de nós. Atenção, todos somos vulneráveis e eu incluo nisso. Sim, não é? sim. A ideia não é sermos moralistas relativamente Sim. a terceiros. Basicamente desconfiar. Sim, Portanto, ter sempre como mote, o Pedro desenvolve, como já referi, desenvolve os conteúdos de boas práticas do Centro Nacional de Cibersegurança e há um dos verbos que o Pedro utiliza muito que é desconfiar. Portanto, o desconfiar é extremamente importante nesta... Isto está uma dica importante, que é o desconfiar não como se desconfia... Quer dizer, dizermos que devemos desconfiar parece uma coisa estranha do ponto de vista social, não é? Agora vamos todos desconfiar uns dos outros, que sociedade será essa? Sim. É desconfiar não nesse sentido, é desconfiar quase metodologicamente, não é? É um método de proteção. Sim, no fundo, vou fazer aqui uma analogia, não é? Quando nós éramos miúdos, íamos para a escola, os nossos pais diziam, não mostras a chave de casa, não é? Basicamente é um bocadinho isto, não é? Tipo, guarda o dinheiro bem guardadinho na tua mochila. Alguns desses comportamentos sociais que os nossos pais... Não é? Não íamos expor esse tipo de coisas que são mais... assim, para facilitar, que é a mesma coisa, só que mudámos, não é? A sociedade mudou. Nós costumamos brincar e gostamos às vezes de falar sobre isso e de forma, em termos analógicos, em termos de analogia, disparate, em termos de analogia, podemos muito bem fazê-la, que é aquilo que era o espaço, aquilo que eram os comportamentos seguros do ponto de vista do espaço físico e que os nossos pais nos davam esse tipo de competências. Neste momento é mais difícil que os pais consigam dar esse tipo de competências, consigam informar os filhos acerca das competências do ponto de vista digital. Sim. Terminámos a primeira parte sobre o vírus. O que é que vocês teriam a dizer sobre este vírus informático? O ransomware. Sim. Ok. O ransomware de facto, é um software malicioso que, depois de instalado nos sistemas, captura a informação considerada relevante para o utilizador ou os utilizadores, cifra essa informação, ou seja, torna inacessível para o utilizador ou os utilizadores e depois pede um resgate. Não é? Pede um resgate para que essa informação seja de novo disponibilizada, ou seja, que haja uma chave de decifra dessa informação. Normalmente o pedido até é feito em bitcoins, ou seja,
moedas eletrónicas que permitem, supostamente, um menor rastreamento do agente de ameaça. Afeta particularmente as organizações, afeta muito menos os indivíduos, atenção. Afeta mais as organizações porque, à partida, também são aquelas que têm mais poder económico para pagar resgates. Sim, exatamente. Mas lá está, é mais um grande palavrão, ransomware é assim um palavrão. Mas é algo que é cada vez mais comum, infelizmente. Há grupos organizados internacionalmente que se dedicam a distribuir ransomware de forma quase indiscriminada por organizações, desde as grandes às mais pequenas, e muitas organizações acabam por pagar o resgate porque querem recuperar a sua informação. Atenção, quando esta informação é capturada, muitas das vezes as organizações ficam paralisadas, não é? Sobretudo se não tiverem os cuidados prévios. Quais são os cuidados prévios? É, por exemplo, ter esses dados guardados em cópia de segurança para que, caso haja esse ataque, eu consiga recuperar a organização. Muitas das vezes, a nossa forma de reagir, ou a melhor forma de reagir a ataques, não é apenas a prevenção é fundamental, e diria que até é o mais importante. Isto também faz parte da prevenção, no fundo. É depois saber recuperar, não é? Claro. E é a prevenção que vai nos permitir também recuperar, sem dúvida. Há outras regras, segmentar a rede da organização para que, caso haja um ataque a uma determinada área, ela não afete as outras áreas e, portanto, há aqui um conjunto de boas práticas a esse nível. E vamos continuar então a acompanhar mais vídeos, não é? Agora vai seguir um outro vídeo sobre a internet segura. Proteja a sua identidade no local de trabalho. O seu computador de trabalho é geralmente propriedade da organização para a qual trabalha, mas quem o utiliza diariamente é você. Por isso, deve zelar pela proteção da sua identidade. Ao proteger-se, pode impedir o uso indevido da sua identidade por terceiros. Ficam aqui algumas dicas para se proteger. Utilize palavras-passe fortes com pelo menos 12 caracteres de tipo variado no acesso ao computador, e-mail e noutras aplicações. Bloqueie o computador sempre que se ausentar, mesmo que seja apenas para ir à casa de banho. Faça as atualizações dos programas propostas pelo seu sistema informático. Não deixe a sua palavra-passe escrita em local visível nem a partilhe com os seus colegas. Então, podemos sempre detectar que estamos diante de um cyberataque. Há formas de perceber. Muitas vezes já só sabemos quando fomos atacados, portanto isto é, ou quase sempre. Portanto, Exato. não é algo que se consiga, muitas vezes não é algo que se consiga saber no imediato. Diz-se, de forma até mais vulgar, que os atacantes às vezes já estão nas organizações durante um período de tempo até que o incidente aconteça formalmente. Exatamente. Até que se diga o ataque, não é? Foi reivindicado. Muitas vezes a identificação do ataque é quando ele já chegou à sua conclusão, ou seja, exato. a informação já foi cifrada, já se furtou alguns dados, etc. Mas, por exemplo, indivíduos que recebam um e-mail de phishing, no fundo estão a ser atacados, não é? Exato. Claro que o ataque avança para um nível mais perigoso se eu clicar num link que não devo, num anexo que não devo. Não devo porquê? Porque esses links e esses anexos podem fazer instalar no computador ou no telemóvel um software malicioso que pode ter muitas funções diferentes. Pode cifrar informação, como pode até permitir que um atacante à distância vigie o nosso telemóvel e roube, isso furte, volto a dizer, furte informação. Portanto, as pessoas podem estar atentas a esses e-mails, a não responder, não partilhar dados, e isto até é uma boa dica para falar nisso. Portanto, os e-mails de phishing, não é? Portanto, procuram capturar informação nossa, ou entrar nos nossos dispositivos para capturar informação nossa, são muito frequentes, é o tipo de ataque mais frequente. E ele, de alguma forma, pode ser identificado pelas pessoas, pelo menos neste momento. Atenção que eu, se não identifiquei que o e-mail é de phishing, eu cliquei onde não devia, ou partilhei a palavra passe, e se calhar só depois, mais tarde, passado uns dias, uns meses, é que eu vou perceber
que eu, ao partilhar a palavra passe, partilhei-a com o atacante que fez com que ele pudesse entrar no meu sistema e isso só foi identificado mais tarde. Agora, as organizações, pensando nas organizações, as que têm mais capacidade e também têm maior dimensão, têm equipas, ou podem ter equipas, que procuram detectar ataques maliciosos e fazem uma monitorização dos sistemas. Claro. E, portanto, isso é possível e existe tecnologia para isso, é evidente, mas lá está, a prevenção é a melhor solução para estas coisas. E o facto de individualmente termos antivírus instalados ou proteção de antivírus nos nossos telemóveis, mesmo clicando nesses conteúdos de phishing, podemos à mesma ser atacados. Podemos É ser sempre atacados, evidentemente. Atacados sim, mas que Sim, seja o antivírus, consumado. é bom ter um antivírus, mas para perceber, é um bom exemplo de como muitas das vezes andamos atrás do prejuízo, ou seja, é mais fácil, de alguma forma, atacar e criar inovações no ataque do que conseguir acompanhá-las na defesa. E esse é um bom exemplo. O antivírus o que faz é identifica as assinaturas dos programas maliciosos conhecidos, portanto tem essa lista da assinatura, tem uma espécie de código que permite identificar e, portanto, quando um desses programas maliciosos está a ser instalado no dispositivo, ele identifica-o e bloqueia-o. O problema é que os atacantes basta alterarem ligeiramente o programa malicioso para o antivírus já não conseguir identificar. E, portanto, é bom tê-lo, mas não é solução para tudo. Okay. Não chega. Ok. Isabel, falávamos há pouco também sobre os jovens, não é? Peço que exemplifique quais as questões de boas práticas ligadas, sobretudo em particular aos jovens, nesta realidade da segurança na internet. O que é necessário ter em atenção? Os jovens são um público como todos os outros. Obviamente que, eventualmente, eles estão mais expostos porque também eles fazem parte de uma geração chamada digital. Eventualmente, também fruto da sua própria idade, talvez pensem menos nos riscos, portanto, arriscam eventualmente mais. Portanto, algumas das boas práticas que o Pedro há pouco referiu relativamente à partilha de localização, relativamente à partilha de fotos, relativamente às fotografias que publicam nas redes sociais, é um fator acrescido de ataque, não é? De risco, sim. Portanto, essa é uma boa prática, tentar evitar esse tipo de publicação. Depois também, outro fator de risco é efetivamente as aplicações e os softwares que eles descarregam para os seus próprios equipamentos digitais, muitas vezes sem verificar se é um software ou se é uma aplicação fidedigna. Portanto, essa é outra das boas práticas, é não ir atrás das modas, das apps, das aplicações e tentar aferir primeiro o local de onde se está a transferir de uma Play Store, de uma loja online, portanto, que uma loja online seja fidedigna quando se descarrega essa aplicação, claro. Ter essa noção e depois também verificar os reviews, as revisões acerca da aplicação. Portanto, estas são algumas das boas práticas e todas as outras são, no fundo, as outras que o Pedro há pouco referiu, são aplicáveis de igual modo aos jovens, mas sendo que fruto da sua própria literacia, que muitas vezes é superior à dos restantes públicos, arrisca mais um bocadinho. Sim, ou não acontece com os mais adultos, que talvez tenham menos conhecimentos, também são maiores riscos. É verdade, mas por outro lado, como arriscam menos, mas clicam mais. Pois, exatamente, é uma verdade. Os estudos, por exemplo, do próprio Observatório, mostram que os jovens têm mais conhecimento de boas práticas de cibersegurança do que os adultos mais velhos, digamos, mas, por outro lado, como dizia a Isabel, podem ter comportamentos
de maior risco, fruto da idade, fruto de vários aspectos. As pessoas mais velhas, muitas das vezes, falta-lhes o conhecimento relativamente ao funcionamento da plataforma. Como é que ela funciona, quais as consequências. Claro. E muitas vezes estão a agir pensando que estão a ter determinado efeito e o efeito é outro. Mas isso também pode acontecer às vezes nos jovens, não é? Sim, claro que sim. Por exemplo, é um lugar comum dizer-se que hoje a privacidade deixou de ser um valor, não é? Porque muita gente partilha determinadas fotografias, etc., online, e portanto já não se preocupa com a privacidade como eventualmente no passado todos nós nos preocuparíamos. Eu desconfio um bocadinho disso. Eu acho que na realidade o valor da privacidade continua a ser muito importante e valorizado também pelas gerações mais novas, o que às vezes não acontece, e nesse aspecto até parece que nem têm a literacia digital toda, é que não avaliam totalmente a consequência da publicação de certas coisas. Não é? Ok. Porque se tivessem consciência dessas consequências, se calhar não publicariam certas coisas. E também, a ideia também não é sermos moralistas relativamente ao que os jovens fazem, é saberem o que estão a fazer. Claro. Cada um saber o que está a fazer e quando toma uma opção de partilhar determinada fotografia, por exemplo, sabe as consequências que podem daí advir. É um pouco Sendo isso. que as fotografias que publicamos ficam eternamente publicadas. Ou ficam eternamente no espaço, no ciberespaço. Podem não ficar no seu feed de rede social, mas ficam efetivamente para sempre. Isabel e Pedro, estamos mesmo a terminar o nosso programa e nós sabemos que vocês também, claro, agem na parte da formação, na certificação, na regulação. O que é que poderiam falar acerca desta vossa dimensão, deixando uma mensagem também lá para casa, nesta dimensão da certificação, da regulação, da formação que vocês fazem? Ok. Então, eu antes da mensagem vou explicar um bocadinho melhor o que é a regulação e a certificação. Portanto, efetivamente, as organizações nós temos em Portugal, também fruto de uma diretiva comunitária, mas temos em Portugal legislação que obriga a que as organizações, determinado tipo de organizações, tenham determinadas obrigações relativamente à cibersegurança. Essas obrigações estão vertidas na Lei 46 de 2018, Decreto-Lei 65, peço desculpa, Lei 46 de 2018, Decreto... Exatamente. E depois o Decreto-Lei 65 de 2021. Sim. Que identifica aquelas que são as obrigações, aquele que é o regime jurídico relativamente à administração pública, aos operadores de serviços essenciais, às infraestruturas críticas e aos operadores de serviços digitais. Esta tipologia de organizações tem efetivamente obrigações que têm que cumprir para que esteja em conformidade com o regime. Isto por um lado. Relativamente à certificação, a certificação apoia, através de esquemas de certificação, apoia a que possamos estar com equipamentos ou com plataformas ou compliance com aquilo que são as regras de certificação. Temos, no âmbito da certificação, uma área ligeiramente lateral, que é o selo digital, que tem 4 níveis e que nesses 4 níveis... São 4, não são? Creio que são 3. 3 níveis. Ouro, bronze e prata. Exatamente, 3 níveis, e que nestes 3 níveis de certificação identifica quais é que são os passos e quais é que são os mínimos para que a empresa esteja certificada em determinada área. Neste caso, na área da cibersegurança. Isto relativamente à regulação e à certificação. Relativamente às mensagens, eu acho que é importante quem está a acompanhar aqui hoje, durante esta manhã, que de alguma forma tenha a noção que é necessário que cada um de nós tenha os comportamentos digitais adequados, e para isso é importante, e deixamos à vossa disposição,
tudo de forma gratuita, todos os recursos do site do Centro Nacional de Cibersegurança. Volto a repetir, www.cncs.gov.pt, e em particular duas áreas. A área dos cursos online, são cursos, que são 4 cursos: Cidadão Ciberseguro, que trata dos comportamentos ciberseguros, comportamentos adequados no ciberespaço; Consumidor Ciberseguro, relativamente aos comportamentos adequados nas compras online; Cidadão Informado, relativamente aos comportamentos adequados na distinção entre aquilo que é notícias verdadeiras e potenciais notícias falsas; e o Cidadão Cibersocial, relativamente àquilo que são os comportamentos adequados na utilização das aplicações e das redes sociais. Portanto, estes 4 cursos são gratuitos, são muito fáceis de fazer, e convido todas as pessoas que nos estão a ouvir para os fazer. Por outro lado, e se estivermos a falar de alguém que quer ter competências mais elevadas nesta área, também temos uma área que é a Sea Academy, onde disponibilizamos cursos de formação, cursos longos, de 35 horas, são 44 cursos, também gratuitos, para os colaboradores das empresas que queiram e que desejem incrementar o seu nível de conhecimento em cibersegurança. Muito obrigada. Estamos mesmo já na reta final do nosso programa. Eu agradeço a presença dos dois. Muito obrigada pela vossa disponibilidade em nos esclarecer sobre o ciberespaço. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar todos os programas de Manhã Viva no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal. Muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.